Olá pessoal, tudo bem? Então nós chegamos hoje no nosso 19º capítulo deste livro, Entre a Terra e o Céu. Este livro é o 7º livro da série do André Luiz, A Vida no Mundo Espiritual. Esta série possui 13 livros e estamos na metade dessa série de livros. Esse capítulo, que é o 19º, se chama Dor e Surpresa. Então, dando continuidade a essa verdadeira trama que esse livro nos traz, onde as reencarnações começam a se conectar, os personagens, nesse grande quebra-cabeça, eles passam a se mostrar. Presente e passado têm conexão. Sofrimento, dor, tristeza, raiva, amor, são sentimentos que têm relação com o passado de cada um dos personagens. Então, o Mário Silva, o enfermeiro que está encarnado, que se descobriu, então, ele era um antigo Esteves na Guerra do Paraguai, amigo de Júlio e amigo de Armando, percebeu em Amaro o seu desafeto do passado, o Armando, e ele ficou mais enraivecido ainda e descobriu porque ele foi traído pela Lina Flores e ele então queria agora saber aonde se encontrava o Júlio. O Júlio, que foi o primeiro com quem ele encontrou Lina Flores abraçada, traindo-o. Então ele começa nesse capítulo chamando Júlio. Júlio, onde está você? Venha conversar comigo. Aonde você se encontra? Comparece, covarde. Então, o Mário Silva, da mesma forma que no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, ele começou a chamar Amaro para saber a razão dele ter desposado Zulmira, nesse também. Mas ele está reivindicando o passado do momento da Guerra do Paraguai. Então ele começa a chamar o Júlio. E o Júlio, nós sabemos que é o Júlio que havia recém-desencarnado e ele então não estava em condições de comparecer ao chamado do Mário Silva. Então, de tanto ele começa a gritar e a chamar, de repente, a irmã Blandina aparece para eles. É interessante aqui a gente fazer uma observação, a irmã Blandina, que cuida daquela Casa da Bênção, que é um lugar onde as crianças que reencarnam de forma prematura e que vão automaticamente, muito em breve, reencarnar, ficam hospedadas nesse local. Então, a irmã Blandina cuidava de em torno de 12 ou 13 crianças. E ela, então, e nós temos notícia pela psicofonia do Chico Xavier, que a irmã Blandina havia sido Meimei. Olha que interessante. Aí, uma curiosidade para nós pesquisarmos. Então, ela comparece aos chamados de Mário Silva, falando que ele tenha caridade, que ele tenha amor, porque o Júlio não estava em condições de comparecer naquele local. Ela coloca da importância do respeito. E é interessante que no livro fala que quando ela chega, todos são envolvidos por uma doce luz que banhou a cada um, a sua presença, a sua autoridade moral. Então ela envolveu todo aquele ambiente que tinha resquícios de animosidade, que tinha toda essa trama do passado. Então ela começa a falar: irmãos, por amor a Jesus, Júlio está sob a nossa guarda, acha-se doente, aflito. Vossos apelos individuais alteram-lhe o modo de ser. Ou seja, esses chamados ele recebia
né, os pensamentos, e isso fazia mal, porque ele ainda estava se recuperando. Poderia colocar-se mentalmente ao vosso encontro, contudo, atravessa agora difíceis provas de reajuste. Venho impor caridade, compadecei-vos de quem hoje se esforça por olvidar o que foi ontem, para regenerar-se amanhã com eficiência. Júlio, o menino doente, era o companheiro que voltava, na condição de filho do amigo que outrora o desaviera. Então, o Amaro teria sido o Armando do passado, os três companheiros, o Esteves, o Júlio e o Armando. O Esteves na pessoa do Mário Silva, encarnado. O Armando encarnado na pessoa de Amaro. E Júlio, que havia reencarnado na condição de filho de Amaro, mas que não pôde permanecer, findar a sua existência por conta do seu passado, porque nós vimos nos capítulos anteriores que ele provocou o suicídio. Então, o seu perispírito estava sofrendo as consequências daquela morte prematura dele por conta da Lina Flores. Na realidade, a Lina Flores era o pivô de todo aquele relacionamento dos três, de todas as desavenças. E aí, então, o Mário Silva, ele estava enfurecido e ele começa a falar: recorro então ao testemunho de Lina, que Lina compareça, que ela deponha. Se nos achamos aqui, convocamos então esta mulher para que ela seja ouvida, para que ela fale a verdade. Então o Clarencio acalma o Mário Silva e lhe diz: acalma-te. Lina Flores atualmente padece de um comprometimento muito atroz. Nós vamos visitá-la. Esse compadecimento, essa situação, essa dor, ela está vivenciando em decorrência do passado, do seu passado delituoso. Então, a Lina Flores hoje está recebendo o retorno das suas ações. Então, eles foram e ele ficou espantado, né? E o ministro considerou: Lina hoje, com imensas dificuldades, tenta alcançar a altura do casamento digno e, superando tremendos obstáculos, constrói os alicerces da missão de maternidade para a qual se encaminha. Então eles vão na residência e encontram. Quando ele se depara, ele fala: Zulmira, Zulmira então é Lina que volta. Então a Zulmira, atual segunda esposa de Amaro, era a Lina Flores. Zulmira, que estava padecendo de um verdadeiro processo obsessivo por Odila. Então ela era essa pessoa que estava então passando por esse sofrimento em decorrência do seu passado. E é interessante que o Mário Silva, ele fica mais chateado, mais enfurecido. Ele fala: quer dizer então que Zulmira me traiu duas vezes? Me traiu como Zulmira com o Amaro e me traiu como Lina Flores com o Júlio. Então vejam a situação em que ele ficou. Lina Flores reclama alguém que recambie, que retorne, faça com que ela retorne ao estado natural, para que ela se recoloque no caminho correto, no caminho da redenção. Então Clarencio estava falando, então, neste momento ela precisava estar com aquela pessoa que a encaminharia, que teria condições de envolvê-la, de amá-la verdadeiramente. E quem se apresentou nessa condição foi o Amaro, o então Armando. Por isso eles estavam juntos nesta encarnação. Então ele viu, né, toda essa situação, e o Clarencio coloca que todos somos devedores uns dos outros. As almas aprimoram-se grupo a grupo.
à maneira de pequenas constelações, está no livro isso, gravitando em torno do Sol Magno, que é Jesus Cristo. Vejam que lição maravilhosa. E aí ele coloca também no centro das forças em que Leonardo Pires e Lola Ibárruri aguardam-te, precisa cooperação de modo a se liberarem. Então toda essa situação foi provocada porque na realidade o Leonardo Pires, que guardava aquele remorso por ter assassinado o Esteves, que ora é Mário Silva, ele precisava se encontrar, porque ele precisava libertar esse relacionamento, tanto ele quanto a Lola Ibárruri. Então, mas o Mário Silva não quis, ele não conseguia modificar. Ele coloca, não posso modificar-me. Eu sou um coitado, odiarei a infame que voltou. Somente a vingança me convém, não quero perdoar, não suporto mais. E aí ele vai nessa situação, dizendo que realmente para ele não conseguiria mudar aquela situação. E aí ele então volta ao corpo físico e o Clarencio o acompanha, porque ele sai em debandada, ele corre, e o Clarencio o acompanha, porque sabia que isso poderia lhe provocar uma doença, um mal-estar muito grande no seu corpo físico, porque esse desejo de ódio, de vingança, essa mágoa, causavam prejuízo no seu corpo físico, e foi o que aconteceu. Ele voltou ao corpo se sentindo muito mal, ele não conseguia levantar, ficou paralisado, ele não se lembrava de nada do que tinha acontecido, mas ele estava se sentindo muito mal. Quantos de nós, muitas vezes, não nos sentimos muito mal, não conseguimos levantar? Então, por isso a importância da oração, dos bons sentimentos. E aí ele, como era enfermeiro, ele fala, começou a melhorar, o Clarencio deu passes nele, mas ele falou, vou procurar um psiquiatra. E aí o André Luiz, no final, ele fala, concordei, o ódio gera a loucura. Quem se debate contra o bem, cai nas garras da perturbação e da morte. Com semelhante raciocínio, afastei-me. Então, só para a gente, então, ter um resumo, esses são os personagens. Vejam só, o Mário Silva Esteves. O Amaro encarnado era o Armando. A Lina Flores é a Zulmira. E o Júlio, na encarnação da Guerra do Paraguai, continuava sendo o Júlio. Então, para a gente fazer um resumo do capítulo. Vocês estão gostando? Assinem o nosso canal, curtam a página e vamos juntos nesse livro que é uma aventura. Que Jesus nos abençoe.